Livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores da Bíblia Sagrada, capítulo 3. Profeta menor, não pela sua estatura, né? E nem de uma forma discriminatória, dizendo assim que ele era, né, desprezado. Mas o profeta menor é conhecido como profeta menor pela quantidade dos seus escritos, ok? Então assim se divide e se separa os profetas maiores e os profetas menores. Os menores são como Abacuque, Obadias, Ageu, que são profetas menores, Joel, e os maiores, que são profeta Daniel, profeta Jeremias, Zacarias, são profetas maiores, amém? Abacuque capítulo 3, verso 1, que diz assim a palavra de Deus, oração do profeta Abacuque em forma de canto: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, ou faze-a conhecida, e na ira lembra da tua misericórdia. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito abençoador, um texto que nos traz uma mensagem de confronto e também de orientação. O profeta Abacuque viveu em uma das épocas mais difíceis e complicadas da nação de Israel. O profeta Abacuque, na época em que ele estava vivendo, a nação de Israel estava em decadência, não só espiritual, mas também em decadência moral. 3 coisas tinham acontecido, estavam acontecendo naquela época. Primeiro, Deus havia alertado a nação de Israel por intermédio do profeta Jeremias, que se a nação de Israel não se consertasse, Deus permitiria então que os caldeus tomariam a nação de Israel, invadiriam a nação de Israel. Porém, o povo não deu ouvido ao profeta Jeremias, e por a nação não dar ouvido, o Senhor então permite que primeiro o reino do norte cai, e nesta queda também o reino do sul estava prestes a cair. O reino do sul, que tinha o seu rei chamado Manassés. Porém, nesse tempo em que o reino do norte já tinha caído na mão dos caldeus, agora o reino do sul está prestes a cair, e o rei Manassés ainda está tentando. E então, nesse meio tempo, Deus levanta o profeta Abacuque. E o profeta Abacuque, quando ele surge, ele começa a fazer algumas indagações. Quando ele olha para o cenário da situação que a nação de Israel estava vivendo, e com esta preocupação então ele começa a questionar, ele começa a perguntar. E a primeira coisa que ele pergunta para Deus, ele não estava entendendo por que Deus estava usando uma nação ímpia, uma nação que não temia a Deus, que eram os caldeus, para poder punir uma nação que aos olhos de Abacuque era uma nação que tinha a promessa de Deus, uma nação eleita por Deus, a nação de Deus, a nação de Israel. Então ele tinha este pensamento, ele tinha esta pergunta consigo. E eu quero nesta hora falar para mim, para você aqui, através desta palavra, eu gostaria de compartilhar com você e trazer a seguinte mensagem com o seguinte tema: quando nós podemos identificar que nós precisamos de um renovo de Deus na nossa vida? Como nós podemos identificar quando nós precisamos de um avivamento de Deus na nossa vida? Porque o texto que nós lemos no capítulo 3, verso 1, Abacuque diz assim: eu ouvi a tua palavra, Senhor, e me sinto alarmado, ou temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, no meio dos anos faze-a conhecida. Quando ele faz esta oração, o profeta Abacuque está pedindo então este avivamento, está pedindo para que a chama venha reacender novamente. Então aqui eu quero compartilhar com você, para que nós possamos identificar quando nós precisamos de reavivamento em nossa alma, quando nós precisamos, quais são os sinais, os sintomas que nós temos em nós quando precisamos de avivamento. Primeiro, quando nós precisamos ser avivados ou precisamos ser tocados por Deus?
quando não entendemos a forma em que Deus trabalha, o meio em que Deus está trabalhando, o jeito em que Deus está trabalhando. Quando nós questionamos a forma que Deus trabalha, como Deus está trabalhando, aí nós temos que dar uma pausa, parar. Acho que eu estou precisando de avivamento, acho que eu estou precisando de reavivar a chama em meu coração. Eu estou precisando aproximar-se mais de Deus, trazer novamente o avivamento, porque avivamento quer dizer o ato de estar avivado. Reavivar quer dizer receber de novo aquilo que eu perdi. E uma pessoa avivada é uma pessoa que tem a característica de alguém que está sempre para cima, sempre com vontade, indo à frente, avançando. Esta é a pessoa avivada. A pessoa avivada é aquela que tem vontade, porque quando nós perdemos o avivamento, nós perdemos a vontade de orar, a vontade de clamar, a vontade de louvar, a vontade de pregar. Quando essas coisas começam a acontecer na nossa vida, nós perdemos esses desejos, essa vontade. Então nós temos que entender que nós precisamos de avivamento. E aqui nós aprendemos que o profeta Abacuque entendeu, quando ele começa a questionar o jeito que Deus trabalha. E a questão era essa: como Deus, sendo justo, usa uma nação que não teme a Deus para punir o povo de Deus. E no capítulo 1 ele faz esses questionamentos, e a Bíblia vai dizer então que agora Abacuque, no capítulo 2, ele sobe em uma torre de vigia para esperar a resposta de Deus, para aguardar a resposta de Deus. Então nós temos que entender, quando nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós perguntamos, como o profeta Abacuque no capítulo 1 verso 2 diz: até quando, o Senhor vai permitir isso? Quando ele faz essa pergunta, até quando, ele está questionando o tempo de Deus, o porquê que Deus está demorando. E às vezes nós questionamos isso também, não entendendo o tempo em que Deus está trabalhando. Nós começamos a questionar e falar: Deus, por que isso está demorando tanto? Quando nós não entendemos, nós fazemos perguntas, e quando essas perguntas surgem em nossa vida, é hora de nós falarmos com Deus. É hora de nós chegarmos e falar: Deus, eu não estou entendendo, mas dá-me a graça para entender, dá-me força para atravessar, capacita-me para vencer cada situação e cada luta em que eu enfrento. Quando nós precisamos de avivamento, quando nós não entendemos o trabalhar de Deus no tempo, e quando não entendemos aquilo que estamos contemplando, porque Abacuque ele vai dizer assim, ele olha e diz assim no verso de número 3, ele diz: por que razão o Senhor faz a mim ver a iniquidade e ver a vexação, que é a mesma coisa de injustiça, e ver a injustiça, e por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite contenda e brigas. Ele está dizendo: eu estou diante de um cenário que está acontecendo tantas coisas, e eu contemplo só destruição em cima do teu povo, porque o reino do norte já tinha caído. Então ele está olhando e dizendo: meu Deus, como pode? A nossa preocupação às vezes é porque nós temos o hábito de olhar para o cenário, e esse cenário que nós vemos muitas das vezes diante de nós, ele nos assusta, ele nos espanta, irmãos que estão aqui. Quando nós olhamos para o cenário e vemos só destruição. Vamos abrir um parênteses aqui para você entender uma coisa. Olhe hoje para o cenário do Brasil, político, econômico, para o cenário da saúde. Olhe para o Brasil e veja que situação que nós estamos vivendo. Será que não é hora de nós também fazermos esta oração, dizer: Senhor, eu tenho visto a Tua palavra, eu estou alarmado, e nós orarmos como Abacuque e dizer: aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos, aviva nesse tempo, Senhor, a Tua obra, porque será avivado no meio dos anos. Está dizendo assim: será avivado em um tempo em que estamos no meio. Por quê? Porque o meio é lugar de decisão, o meio é a metade de uma caminhada, a mesma distância que tem do começo até o meio, e tem do meio até nós concluirmos. Então nesse momento é o grande perigo, quando nós estamos no meio. Quando começa, tudo começa bem, não é assim? Quando você começa, tem um ânimo, uma determinação, e vai, você faz tudo, você tem uma vontade de fazer. Mas quando vai chegando no meio, aí nós vamos cansando,
nós vamos olhando para a circunstância. O grande inimigo nosso, que é o tempo, começa a se desgastar. Nós começamos a se desgastar por causa da demora, por causa do tempo. Nós começamos a também ser impactado e quem sabe muitas vezes desistir pelo aquilo que estamos vendo, pelo caos que está implantado, por tudo que está acontecendo, e nós começamos a questionar. Outra coisa, quando nós podemos notar que nós precisamos de avivamento? Quando nós pensamos que a forma que Deus trabalha não é a forma correta. Quando nós olhamos como Abacuque dizendo assim: a lei está se afrouxando. Ele falou isso. Veja no verso de número 4. Ele diz assim: por esta causa, por causa de briga, contenda, listígio, destruição, violência. No verso 4 ele vai dizer no capítulo 1: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Parece que quando eu ministro aqui eu estou vendo um cenário que nós estamos vivendo hoje. Mas é uma palavra profética da parte de Deus. Ainda há esperança para a nação brasileira. Aleluia. Ainda há esperança para a tua casa. Ainda há esperança para a sua vida. Ainda há esperança para você. Ainda que você olhe em todo o cenário e você não entende o porquê isso está acontecendo, Deus está dizendo: Ele está trabalhando. Segundo sinal, porque nós precisamos de avivamento, quando todas as frustrações superam as nossas expectativas. É o segundo sinal. Quando nós olhamos, damos mais ênfase às frustrações do que à expectativa que nós criamos. A expectativa de que dias melhores virão. Quando essa expectativa ela é sufocada pela circunstância, pelo caos, aquilo que está acontecendo, então é hora de nós entendermos, como eu disse a quinta passada, entrar no quarto e fechar a nossa porta. Quando as frustrações superam a expectativa, veja que após o questionamento, o Senhor responde ele. O Senhor não deixa Abacuque sem resposta. No capítulo 1 ele questiona, e no capítulo 2 Deus vai responder ele. E a Bíblia diz que no verso 1 que o profeta Abacuque diz: eu subi em uma torre de vigia para ouvir o que Deus falava comigo. E nesse momento que ele sobe nessa torre de vigia, ele está aguardando Deus. Só que nem sempre a resposta que Deus dá para nós é a que nós queremos. Quem sabe para Abacuque a resposta correta seria: eu vou descer, eu vou punir os caldeus, vou acabar com ele e vou salvar, poupar a nação de Israel. Só que a resposta para Abacuque foi a seguinte: Abacuque, eu vou te responder, mas a resposta que eu trago a você não será para esse tempo. Você está entendendo? O que Abacuque tinha que entender? Que Deus ia agir com justiça sobre o inimigo, mas não era para aquele tempo, mas não era para aquela hora. Então agora ele está frustrado mais uma vez. Por quê? Porque a expectativa que ele tinha, agora é frustrada. É frustrada. E a Bíblia diz que ele então questiona, mas o Senhor diz para ele: olha, eu vou punir o injusto, mas primeiro eu tenho que terminar, concluir o meu projeto, o meu plano. Por que Deus estava permitindo? Entenda uma coisa: Deus já havia alertado, como eu disse aqui mesmo, através do profeta Jeremias, dizendo assim: olha, volte para mim. Eles tinham desvirtuado da presença de Deus, e pela nação ter desvirtuado da presença de Deus, Deus já havia dito, através, lá em Deuteronômio, no capítulo de número 27, 28, ele diz assim: olha, se vocês ouvirem a minha voz, obedecer aos meus mandamentos, vocês serão bem-aventurados, felizes. Vocês, ao entrar, vocês serão prósperos, e ao sair, vocês serão abençoados. As nações não prevalecerão contra vocês, vocês vencerão todas as guerras. Mas para isso havia essa condição, esse condicional: vocês têm que obedecer a minha palavra.
e por eles estarem em decadência moral, em decadência espiritual, estavam totalmente fora do centro da vontade de Deus. Por isso Deus permite que os caldeus prevaleçam, primeiro ao reino do norte e depois ao reino do sul, em que nesse momento o reino do sul, que estava Manassés, e o Abacuque cheio de questionamento, perguntando por quê, não entendendo o tempo de Deus, ele estava frustrado. Então cuidado para as frustrações não prevalecerem sobre as suas expectativas, as decepções não sobressaírem aos seus sonhos, aos seus projetos de vida. Cuidado, não deixe isso acontecer, não deixe prevalecer o mal sobre o bem. O bem tem que prevalecer, aleluia, tem que prevalecer. Terceira e última coisa, quando nós notamos que precisamos de avivamento, quando nós achamos que as respostas de Deus não são suficientes para nós, aí nós precisamos de avivamento. Se Deus fala para nós assim: olha, eu não vou punir agora, você vai ter que aguentar mais um pouco, espera aí, não é agora, e nós achamos que essas respostas não são suficientes, é porque nós precisamos de avivamento. Porque quando nós temos avivamento, quando nós estamos avivados, nós estamos tão próximos de Deus, que não há questionamento entre nós. O nosso relacionamento com Deus é tão profundo que não há questionamento nosso, quando diz respeito às ações de Deus, a forma que Deus trabalha, o jeito que Deus está trabalhando. É isso que nós devemos aprender, é isso que nós devemos entender. Agora veja, no capítulo de número 3, agora o profeta Abacuque começa o capítulo dizendo assim, no texto que nós lemos, ele diz: Senhor, verso 2, eu ouvi a tua palavra. Ele está te referindo a tudo que ele tinha ouvido de Deus. Eu ouvi a tua palavra e temi. O temor aqui está ligado não a ter medo, mas o temor, todas as vezes que fala do temor de Deus, está relacionado aqui à nossa reverência e respeito a Deus. Ele estava dizendo: Senhor, eu ouvi e eu respeito o que o Senhor tem para mim. Eu sei que não será fácil, mas eu aceito, Senhor. Talvez este é o maior desafio de qualquer pessoa que professa a fé e diz cristão, e diz ser cristão, verdadeiro cristão. É nós chegarmos a um ponto da nossa vida de entendermos todo o processo de Deus e compreendermos que às vezes o que acontece em nós ou acontece conosco é culpa nossa mesmo. Agora ele entendeu. Sabe o que eu acho mais lindo em todo esse texto aqui? Que quando ele entende, ele fala: Senhor, na ira, veja a oração dele: Senhor, eu tenho visto a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fase é conhecida, e na ira lembra da tua misericórdia. Agora ele não está mais questionando, ele está pedindo a misericórdia. E a misericórdia é favor, ou melhor, misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. Graça é favor imerecido, e misericórdia é aquilo que nós não merecemos. Graça e misericórdia, a diferença está aqui. A graça é aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá. O que é que eu não mereço? Eu não mereço a salvação, Deus me dá. Eu não mereço o céu, mas Deus está me dando. Isso fala de graça. E o que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. O que eu mereço? Como pecador eu mereço castigo, e pela sua misericórdia Deus não nos dá. Deus poupa a nossa vida. Abacuque está dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu vi a tua palavra e temi. E ele pede esta misericórdia quando ele diz aqui: na tua ira, Senhor, quando o Senhor se acender a ira sobre mim que sou falho, sobre mim que sou pecador, que acenda a tua misericórdia. Aleluia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E aqui Abacuque já está com uma concepção totalmente diferente.
E para mim encerrar aqui, nós entendemos isso nesse mesmo capítulo, lá no verso de número 17. Agora veja a conclusão. Se ele começa no capítulo 1 questionando e dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Só litígio, só contenda, a lei está afrouxando, eu não vejo o Senhor punir, o Senhor usa o ímpio, uma nação ímpia, e todo cheio de questionamento quando diz respeito às ações de Deus. Mas no capítulo 3, no verso 17 a seguir, ele diz assim, olha, no verso 16, ele diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu e tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu, ele está falando no dia da angústia, no dia que eu estiver passando a maior tribulação, que eu descanso. Quando ele vier contra o povo, está referindo a toda a nação de Israel, o Senhor virá e punirá, irá destruir também o inimigo. Só que ele olha no verso 17 do capítulo 3, ele vai dizer assim: porquanto, ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia ele está dizendo: eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Sabe quando nós notamos que nós estamos avivados? Quando nós oramos e falamos esta palavra, que é esta oração. Veja só: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ele está falando sobre algo que era essencial naquela época. O figo, servia, a folha de figo, o figo servia como, não só como alimento, mas como remédio também. Ele está dizendo: ainda que a oliveira fale, minta, ainda que não produza fruto na oliveira, ele está dizendo assim, ainda que não haja azeite, ainda que fale tudo isso, e ele diz: ainda que não haja vaga nos currais, está falando de alimento, e não produza mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas dos currais. Ele diz: ainda que aconteça coisas difíceis, ainda que me falte muita coisa. O que mais me chama a atenção no verso 18, quando ele diz: todavia, em todo tempo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Quando nós precisamos de avivamento, quando nós não entendemos a forma que Deus trabalha, quando nós, frustrados, ou as frustrações nossas superam a nossa expectativa, quando nós precisamos, quando achamos que as respostas de Deus não são suficientes, aí no capítulo 3 nós vemos um Abacuque totalmente mudado. E o que Deus quer fazer comigo e com você nesta noite é que nós venhamos mudar alguns pontos na nossa vida, porque o avivamento ele não vai acontecer dentro de mim se eu continuar agindo do mesmo jeito, da mesma forma, mas que o tempo venha nos moldar e nos ensinar a ter experiências com Deus e aproximação com Deus, e entender as respostas que Deus tem para mim. Quem sabe esta noite Deus está trazendo uma resposta para você, uma resposta para a sua vida, para a sua casa. Lembra do que o Senhor tem com a tua vida, lembra que o Senhor te prometeu, e hoje Ele me traz aqui para dizer para você: receba um avivamento na tua alma, receba um avivamento que vai te levantar, e esta chama, uma vez acesa, não se apagará. Aleluia, aleluia. Acenda a chama, ore mesmo, busque mesmo, porque a chama irá reacender novamente, e você entenderá todo o processo de Deus para a tua vida. Esta é a palavra de Deus. Quando nós precisamos de avivamento, se você está vivendo alguns desses sinais, não entendendo como Deus trabalha, questionando, frustrado, porque o que está acontecendo está superando a sua expectativa para um futuro melhor, quando você imagina que tudo que Deus respondeu até hoje para você não foi suficiente, é porque está na hora de você dobrar o seu joelho
Está na hora de você se derramar na presença de Deus. Se você está frio, se você está fraco, o Senhor está falando com você. Dobre o seu joelho esta noite ainda. Chore na presença dEle, que Ele quer mudar a tua história. E haverá mudança radical na tua vida. Homens que me assistem, homens que me vêem, mulheres, crianças, jovens, Deus tem um plano na tua vida, e Ele quer levantar um povo cheio da sua presença, cheio de Deus, dotado de graça e conhecimento, para fazer a diferença por esse tempo. E você é um forte candidato a isso. Apenas abre o teu coração, diga como Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer levantar uma nova geração. Esta é a palavra de Deus para nós.